Problemas técnicos e alegrias que só crianças de uma época diferente se lembrarão. Fomos fazer uma viagem pela via da nostalgia. Estamos a arredondar alguns dos melhores problemas tecnológicos dos anos 90 com miúdos que se lembram muito bem. Passaram-se muitos anos no mundo da tecnologia e os gadgets percorreram um longo caminho nas últimas décadas. Agora estamos todos preocupados com os nossos smartphones que nos espiam e quanto é que o último dispositivo inteligente nos vai custar. Mas nos velhos tempos, tínhamos problemas tecnológicos muito diferentes. Estamos a arredondar alguns dos melhores problemas tecnológicos dos anos 90 com quem eram crianças e que se lembram bem demais. Coleção de discos compactos, nos bons velhos tempos, antes de poder andar por aí com um smartphone capaz de transmitir Spotify no bolso, tínhamos de carregar estes maus rapazes por aí. Ou pelo menos passar pelo incômodo de folhear para encontrar o disco compacto certo para uma mistura épica de viagem. Bolsas pequenas e tecnologia grande, a capacidade de transportar a sua música consigo poderia ter avançado, mas os leitores de CD portáteis eram maiores do que o clássico Walkman e não causavam problemas finais. A escolha foi, basicamente, equilibrar de forma precária metade dentro, metade fora do bolso ou carregá-la na mão. Problemas do primeiro mundo do tipo do velho mundo. Filmes necessários de rebobinagem. Antes da alegria que é o Netflix e o vídeo do Amazon Prime, os filmes eram filmados em fitas VHS à moda antiga. Estas eram frequentemente alugadas na sua loja de vídeo local e vinham com o incômodo de ter de se lembrar de as rebobinar quando acabava de assistir ou de rebobinar antes mesmo de poder assistir se a última pessoa não o fizesse. Tempos de descarga dolorosos. Os tempos de descarregamento foram chocantemente dolorosos e poderia levar horas, dias ou mesmo anos até que o seu descarregamento terminasse. Isto se ninguém interrompesse o progresso ao atender o telefone. Já se foram estes dias, agora que temos banda larga doméstica super rápida, e sinal 5G. Aprender a paciência, as crianças de hoje em dia têm no fácil. Tudo está disponível para eles em quase um instante. Nos dias de acesso telefônico, tivemos de esperar pacientemente que a web carregasse. Mesmo uma imagem simples levaria uma idade aparente para ser exibida corretamente mesmo quando estivesse completamente carregada, poderia ter sido uma desilusão total. Mouses por esferas. Nos primeiros tempos, os mouses de computador eram movimentados por esferas em vez de lasers. Estes ficavam muitas vezes entupidos com todo tipo de sujeira, mas eram extraordinariamente divertidos para brincar e uma boa maneira de acabar com os seus colegas de turma, se desenhasse um. Animais de estimação virtuais. Nos dias nebulosos dos anos 90, ou era dono de um Tamagotchi ou era visto com inveja enquanto seus amigos jogavam. Claro que, se era dono de um, então tinha o incômodo de tentar manter vivo. Não era tudo apenas diversão e jogos que você conhece. Dramas de jogos. O jogo estava a começar a ser conveniente e muito divertido com o Game Boy e o Game Gear aparecerem em cena. Mas mesmo que os aparelhos viessem com certos dramas. Como tentar jogar num ecrã preto e verde no escuro. Projectores suspensos. Muito antes do Microsoft PowerPoint ou dos quadros brancos com ecrã táctil de fantasia, o clássico retroprojector era uma peça fundamental para fazer apresentações. Estas simples máquinas apareceram em escolas de todo o mundo e eram adoradas ou detestadas tanto por professores como por crianças. Maravilhosa palavra arte. Word art era uma forma clássica de fazer jus em qualquer trabalho de casa que tivesse de entregar. Uma forma segura de se distrair do facto de só ter realmente dedicado metade do esforço ao seu trabalho. Diversão com Windows. Os computadores nem sempre eram fiáveis e os programas pareciam falhar com muito mais frequência naquela época. Talvez fossem os computadores escolares baratos. Mas pelo menos podia divertir-se a pintar arte moderna com caixas de diálogo de programas avariadas. Jogos clássicos. As escolhas de jogos de PC podem ter sido muito mais limitadas naqueles dias, mas eram absolutamente clássicas. Minesweeper e Solitaire eram sólidos favoritos no nosso livro. No entanto, era necessário cavar num sistema de mega menu para os encontrar. Problemas de armazenamento do telefone. Os problemas de armazenamento do telefone sempre foram um problema, mas antigamente até se esgotava o armazenamento de mensagens. Os clássicos telefones Nokia podem ter sido robustos, mas não eram infalíveis. Abrir as suas janelas, antes de tudo no carro se tornar automático,
os vidros dos carros tinham de ser abertos à mão usando um simples sistema de manivela. A vida é agora muito mais simples, basta premir um botão. Cabos telefônicos. As linhas terrestres eram um defeito quando as cordas eram atadas, enroladas e geralmente transformadas numa confusão. Todos sentiram esta dor, desde trabalhadores de escritório a famílias em casa, usando a sua linha terrestre. Alguns ainda hoje sentem a miséria. Disquetes de pequena capacidade. Antes da era da computação em nuvem, tínhamos de armazenar todos os nossos dados em disquetes. No entanto, não eram fiáveis, corrompendo ao menor sinal de um ímã e arruinando-se facilmente se fosse suficientemente tolo para manter um no bolso. Também não tinham grande quantidade de dados, pelo que muitos jogos, programas e sistemas operativos exigiam múltiplos discos para instalar e trabalhar. Claro, não era provável que tomasse o seu pequeno almoço num disco compacto e eram certamente mais fiáveis do que as cassetes. A minha pequena mancha poderia causar estragos. Tudo, desde um arranhão até uma impressão digital, poderia realmente arruinar a sua experiência musical e potencialmente destruir o seu álbum preferido. Sopro em cartuchos de jogo. No apogeu dos jogos de vídeo, os jogos vinham em cartuchos que permitiam tempos de carga muito mais rápidos, para a época, mas podiam deixar de funcionar se não fossem devidamente tratados. Mesmo um pouco de pó no cartucho poderia impedir o jogo de funcionar. Nada que um golpe rápido não conseguisse resolver. A mensagem de texto era uma dor, mesmo algo tão simples como enviar uma mensagem de texto era um incômodo nos velhos tempos. Nenhum texto preditivo decente ou teclados inteligentes, apenas botões numéricos que tinham de ser premidos várias vezes para se obter a letra certa. Foi preciso uma idade para dominar e agora é um talento esquecido de que ninguém precisava. Anotação de códigos de fraude conhecidas como manhas. Com o passar dos anos, os jogos começaram a melhorar e foi possível aprender códigos de batota para os seus jogos favoritos para obter munições extra e vidas infinitas para tornar as coisas mais interessantes. Os jogadores levaram a rabiscar estes códigos para os procurarem até tarde. Afinal, não havia acesso fácil ao Google na altura.